Foi na saída da minha cidade que ele viu isso. Foi depois da Convap, do terreno da Convap. Eu não sei se você conhece bem aquela estrada. Tem toda a Convap, né? E depois da Convap tem a Polícia Rodoviária, que fica dentro dos matos lá do Matagal. E aí depois da Polícia Rodoviária, a primeira rua pegando para quem vai de União para Teresina, a primeira rua pegando à esquerda é um caminho de pedra, enfim, é um caminho bem escuro, tem muito matagal, muita mata. E meu irmão estava voltando da universidade e o motorista fez um caminho diferente. Ele veio pelo UESP e parece que ele passou ali pela Santa Maria da Codipe e pegou essa rua. Pegou, fez esse caminho diferente que ele nunca tinha feito. Aí ele disse que viu o negócio em cima do matagal, gigantesco, assim. E aí ele viu que era um objeto triangular, a colega dele que estava do lado dele, a van passou rápido, né? Mas eles conseguiram ver muitos detalhes. A amiga dele também viu, só que ela ficou apavorada e colocou a mão no rosto para não ver, porque ela ficou muito assustada com o objeto. E o horário que ele viu foi mais ou menos 11h30, que é o horário que ele volta da faculdade. A gente tinha combinado com um colega meu que ele tá de carro, né? Ele mora em Brasília e tal, e inclusive ele foi semana passada com a gente lá no Discoporto, da Dona Socorro Borges. A gente conversou muito com ela, enfim. Ela até nos falou que nunca viu uma nave em formato triangular, já viu de vários formatos, mas triangular nunca viu. E aí, bem, esse colega meu, a gente tinha combinado de passar hoje à noite por lá, nesse mesmo caminho, né? Mais ou menos nesse horário, 11h30, enfim, e passar pela Convap também para ver se a gente viu alguma coisa. Que o que o meu irmão viu, na verdade, foi antes de ontem. Foi antes de ontem isso. E aí, só que houve um imprevisto e ele vai ter que voltar para Brasília amanhã, enfim. E aí a gente não vai poder ir, mas assim, nossa, eu acho que eles estão aparecendo lá todos os dias, sabe? Tem, eu acho que tem mais de 15, tem mais de 15 dias que a gente tá aqui. Eu e o Hamilton não vimos nada até agora. Vimos algo intrigante, mas eu desconfio, a gente desconfia que seja o satélite da SpaceX. É isso, né? SpaceX, enfim. Enfim, minha mãe estava deitada. Olha que engraçado. Minha mãe estava deitada, isso tem uma semana. Ela estava mexendo no celular e ela estava pensando no assunto. Ela desligou o celular e olhou pela janela. Quando ela olhou pela janela, praticamente em cima da casa da vizinha tinha uma bola enorme, gigante, assim, clara. E piscava uma luz vermelha do lado da bola. E aí ela foi questão de segundos, a gente ainda não estava dormindo também. Ela correu, era mais ou menos meia-noite, 11h30, meia-noite, ela correu e foi e veio nos chamar. E a gente correu assim, sabe, desesperadamente. E quando chegou, a luz sumiu. E a gente ficou muito intrigada, a gente ficou mais ou menos uma hora lá do lado de fora, vendo se ela aparecia de novo. E assim, não tinha como essa luz sumir, sabe, do nada. A gente achou muito estranho. Parece que ela sabia, parece que de alguma forma a luz sabia que minha mãe veio avisar a gente. E na hora que a gente chegou, ela desapareceu. Outra coisa que a gente achou intrigante é que quando meu pai estava do lado da minha mãe deitado, quando minha mãe foi na janela e puxou meu pai, minha mãe via e meu pai não via. Minha mãe via e meu pai não via. E aí minha mãe correu para chamar a gente e a gente saiu aqui trombando, derrubando cadeira, derrubando mesa, derrubando tudo para correr para a janela para ver. E quando chegou assim, eu acho que não deu nem 5 segundos, foi questão de 5 segundos que a gente chegou lá. Chegou lá, o negócio simplesmente não tava lá, sabe? E era muito grande, tava muito próximo, não tinha como ter sumido assim, de uma hora para outra. E a sensação que ficou foi que aí meu irmão chegou a falar, olha, tem alguns tipos de luzes que quando a gente chama a pessoa para ver, parece que eles sabem que, sei lá, de alguma forma, não sei, sabe que a gente tá chamando a pessoa para olhar, eles desaparecem. Então, a luz que a gente viu, ela passou muito, muito, muito baixa, mais ou menos na altura de 8 postes, sabe? Era muito baixa. E era grande, e ela piscava, passou por cima da gente, piscava, e a gente colocou o laser nela, ela não, ela estava fazendo uma trajetória constante,
Só que ela acendia e apagava, acendia e apagava. A gente ficou, nossa, não sei se era satélite da SpaceX, acho que é assim que se fala, né, daquela agência espacial que está lançando vários satélites. Era um Ansat 7,6, por aí. Era entre 6,5 e 7,6. E eu e minha mãe percebemos que ela não chegava a fazer zigue-zague, mas ela meio que cambaleava. Não sei se o satélite deles faz isso, meio que cambaleia um pouco. Mas, bem, a gente tá achando mesmo que era um satélite, mas temos algumas dúvidas, né? Mas enfim. Depois disso, assim, e foi engraçado que foi só meu irmão colocar o pé do lado de fora, tava só eu e meu marido, foi só meu irmão colocar o pé do lado de fora que ele falou: olha, olha ali a luz, que é esse que a gente tá achando que é um satélite, tem quase certeza que é um satélite. É, ele andava solitário, enfim, não sei se eles lançam satélites assim unitários, se quando lança de muito eles se separam, não sei. Mas é curioso que depois disso a gente viu mais 15 satélites, só que bem longe, aqueles satélites que passam, sabe? Foi uma noite que deu para ver bastante satélites. E depois a gente via umas luzes que elas davam uma piscada e desaparecia. Piscava 3 vezes, apagava e nunca mais piscava. Aí a gente ficou encantado e mirando o laser, parecia que era alguma coisa tentando se comunicar. Aí depois meu irmão viu uma bola de fogo que explodiu e saiu um monte de luzes coloridas, que ele achou bem estranho também. E a gente não chegou a ver. Foi muito rápido, enfim. Normalmente, quando a gente tá do lado de fora de noite fazendo vigília, a gente não tá levando o celular, porque parece que eles sabem quando a gente tá na intenção de filmar, né? E aí, enfim, quando esse que a gente supõe que seja um satélite passou por cima da gente, eu tentei filmar, não saiu nada no celular. Aí eu desisti, falei, não, não vou. Não saiu nada, nada, era só o escuro. Mas eu acho que era por causa da câmera do celular, né? Que é de noite, não é difícil de filmar alguma coisa assim, né? Não sei se eu cheguei a falar, mas a gente foi no Discoporto, nos áudios anteriores, mas a gente foi no Discoporto lá da Dona Socorro Borges, conversou bastante com ela. E ela falou que nunca viu a nave triangular. Falou, nunca vi essa nave triangular, já vi vários formatos. E a triangular não. E a gente ficou assim, caramba, mas a gente só vê a nave triangular, engraçado, né? Meu irmão já viu naves de outros formatos também, mas enfim. Bem, será que quando a gente fala, as ondas, o som da nossa fala não chega até eles conseguem captar isso de uma distância relativamente grande assim, será? Porque foi muito estranho, né? Ele ter sumido de repente, sendo que ele estava praticamente aqui próximo de casa, quando minha mãe chamou a gente de forma tão rápida assim, né? Então, foi o que a gente ficou do lado de fora observando durante um bom tempo para ver se aparecia de novo. E eu falei para minha mãe que talvez ela tivesse em sintonia com eles, tivesse naquele momento alguma coisa ligou a ela. Ou sei lá, às vezes eu fico pensando que eles estão o tempo todo perambulando e a gente não consegue ver, sabe? Ou, enfim, possa ser que eles não estão por aqui. Na verdade, eles aparecem, atravessam portais, enfim. E depois eu fiquei imaginando quando a gente estava do lado de fora, será que ele está por aqui nos rodeando e a gente não consegue ver? Alguma coisa impede que a gente os veja, não sei, é difícil, né? Tem chovido bastante esses dias, né? Então não dá para ver direito o sol, o céu à noite. Mas sempre que o céu abre, a gente fica do lado de fora observando. Meu irmão viu o objeto, ele confirmou várias características que a gente já tinha falado, né? Tipo, a cor do objeto, as luzes, o formato, o tamanho.